glória do nome de Deus. É por essa razão que quando Jesus ia curar alguém, quando Jesus curava um cego, ou curava um paralítico, ou curava um leproso, cuidado, ele não estava meramente realizando prodígios para que as pessoas o aplaudissem. Jesus não ficava nos púlpitos jogando paletó nas pessoas. Jesus não ficava nos púlpitos fazendo aparecer dente de ouro na boca de pessoas. Não! Era um ministério sério. É uma questão de governo, é uma questão de império, é uma questão de decisão. É tanto que no Armagedon, no momento em que as forças do mal, personificadas no anticristo, estiverem face a face com a força do bem, personificada em Cristo Jesus, no Armagedon, o filho de Satanás, o homem da iniquidade, o filho de Deus, o próprio Deus encarnado, frente a frente, Joel, cheio do Espírito Santo, declara que aquele momento é um momento de decisão. Por isso diz que o vale onde eles se encontram é o vale da decisão. E o que é o vale da decisão? Ali será decidido para sempre de quem é o reino desta terra. A quem vai pertencer de fato o reino? O Armagedon é o ponto final desse conflito. Então, quando Jesus ia curar o homem, na verdade ele estava dizendo: olha, a minha missão é tirar o homem dessa condição, desse cativeiro, e transportá-lo para um reino da luz. E não pensem que ele fazia isso de qualquer maneira. Enquanto a multidão se recolhia para suas casas, enquanto os discípulos iam dormir, ainda que fosse uma noite mal dormida, mas eles dormiam, Jesus, noites e noites, prostrava o seu joelho e ia falar com o seu Pai Celestial. Ele ia, como homem, buscar o poder do Espírito, buscar a comunhão do Espírito, porque cada dia que ele avançava, ele estava levando a autoridade de Deus, levando o reino de Deus às pessoas. Abra a Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 11, no versículo 20, e veja o que é dito a respeito do ministério de Jesus Cristo. É o momento em que Jesus está expulsando o demônio de um homem. Ele vai libertar um homem de um espírito maligno. E veja o que ele está dizendo sobre o ato de expelir demônios. Ele diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que é o reino de Deus aqui? Quando a autoridade de Deus chega na vida de alguém, essa pessoa é liberta. Não é possível alguém estar no reino de Deus e ser ao mesmo tempo oprimido. Porque o reino de Deus é a autoridade de Deus que passa a governar aquela pessoa. Estar sob a autoridade de Deus é o mesmo que estar no reino de Deus. E estar no reino de Deus é estar sob a autoridade governamental de Deus. E agora eu já não entendo mais por que as pessoas, esse cristianismo pragmático dos dias que nós vivemos, prega essa questão da maldição hereditária, dizendo que as pessoas, depois de convertidas, depois de batizadas, depois de ingressarem no corpo de Cristo, ainda dizem: você está com maldição hereditária, então não está no reino de Deus. Porque ou a pessoa está no império das trevas, ou está no reino da luz. Não há meio termo. As maldições não podem acompanhar aqueles de quem é dito que agora em Cristo Jesus são novas criaturas. E que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que história é essa de maldição hereditária? De onde veio isso? Isso é um meio de colocar as pessoas com medo sob o controle de outras. Não seria melhor dizer: se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, você é livre.
E se não está livre, o Filho não te libertou. Então não tem meio termo. Eu sou meio liberto. Não. Ou você está debaixo do governo de Deus, ou você não está. E eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Se você está no reino de Deus, no império do Filho de Deus, Satanás tem como tocar a sua vida? Tem? Não tem. Não tem. Jesus continua dizendo, versículo 21, quando o valente, esse valente aqui é Satanás, bem armado, guarda a sua própria casa. No momento que o Filho de Deus entrou nessa terra, por meio da encarnação no ventre de Maria, o valente, que é Satanás, estava bem armado. Estava atento na sua casa, como quem diz, pode vir, porque eu estou armado contra ti. E estes que estão sob a minha guarda, estão bem seguros, e você não poderá levá-los de mim. 21. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Jesus está dizendo isso no contexto da libertação de um homem endemoniado, um espírito mudo. Sobrevindo, porém. Diga assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Diga, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Quando Jesus entrou nessa terra, ele entrou na casa do valente para desarmar o valente e para vencer o valente, para te resgatar do reino das trevas e te conduzi-lo ao reino da luz. Sair do reino das trevas não é uma questão humana, é um ato divino, é uma questão de autoridade. Mas imagine que no momento que ele veio para saquear os bens do valente, para tirar o homem de debaixo das garras de Satanás. Por esta razão, quando nós entramos no Evangelho de João, a partir do capítulo 12, porque João tem duas partes, praticamente. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é a primeira parte. Do capítulo 12 em diante, Jesus começa os preparativos em direção à cruz. E quando ele começa então, está em João capítulo 12, versículo 31, ele declara: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Vejam que a morte de Cristo, ela não está primariamente ligada ao perdão dos nossos pecados. Vejam que a morte de Cristo não está primariamente relacionada com a nossa salvação. Isso será um resultado daquilo que é principal. A morte de Cristo será a expulsão do príncipe deste mundo. A vitória de Cristo será uma conquista deste reino no qual estão os homens algemados e presos. Quando Cristo vai à cruz, ele não diz: chegou a hora de eu perdoar os vossos pecados. Ele não diz: chegou a hora em que eu vos salvarei. Quando ele vai à cruz, ele diz: chegou a hora em que eu vou ter o meu primeiro encontro com o príncipe das trevas. Lembra de hoje de manhã? Quando Lúcifer, lá no início, transgrediu a ordem de Deus, se rebelou contra Deus, e Deus falou que é para ele? Vai. Deus poderia tê-lo matado naquele momento, tê-lo destruído no ato de sua rebelião, mas isso causaria uma impressão em todo o universo, porque o universo colocaria em dúvida aquilo que Lúcifer dizia que Deus era: mau, tirano,
perverso, egoísta. Mas Deus falou assim: vai, nós nos encontraremos no Calvário. E no momento agora, veja que visão que tinha Jesus. No momento de ir à cruz, o que ia acontecer com ele? O que ia acontecer com ele? Ele seria preso. Que mais? Cuspido, açoitado, injuriado, caluniado, envergonhado. Tirariam-lhe as roupas, vestiriam ele com um manto real, colocariam uma cana, um caniço, e começariam a zombar e escarnecer dele, dizendo: é o rei. Quem era que estava ali zombando de Cristo, dizendo que ele era rei? Quem era? O próprio Satanás. Ah, ele é rei. O rei, ou todo rei, merece uma coroa. Traga-lhe uma coroa. Vamos coroar o rei. Observe que a morte de Cristo está dentro de um contexto de reino. Não é possível ler a Bíblia, parte alguma dela, sem adentrar a esfera do reino. Não é possível. Todas as verdades bíblicas estão atreladas ao reino. Ele é rei. E ali ele estava sendo golpeado. O livro de Marcos diz que golpes lhe eram desferidos no rosto, nos olhos. Os olhos dele já estavam fechados. Ele já não enxergava, inchados. Colocaram ainda um pano vedando os seus olhos. E eles golpeavam a cabeça, cuspiam-lhe a face. E dizia: é profeta? Então diz, ou diga-nos, quem te cuspiu? Quem te golpeou? Quem te feriu? E a isto, a esse processo de dor, a esse processo de humilhação, a esse processo de insulto, Jesus diz: isto aqui é o expulsar o príncipe deste mundo. Isso é contrário ao conceito humano, porque no conceito dos próprios discípulos, ele deveria ter uma espada na mão, e ele deveria lutar contra César, contra os governos, contra quem quer que seja, na força, cortar a cabeça, arrancar a orelha, derramar sangue. Agora quem manda sou eu, sou o filho de Deus, eu vim para governar, e eu vou governar a terra, e ninguém vai me impedir. Ele próprio disse a Pedro: olha, eu posso pedir ao meu pai, e ele me mandaria um exército de anjos. Ele mandaria 72 mil anjos, e nós acabaríamos com tudo aqui, ó. Mas ele não fez isso. O meio de resgatar o reino não é com a força, porque com a força ele teria feito no início, sem precisar passar por tudo que aconteceu. A verdade é que esse resgate desse reino acontece no sentido inverso da rebelião. Ou seja, o processo de usurpar o reino aconteceu quando alguém decidiu no seu íntimo elevar o seu trono acima de todos, exaltar o seu nome, exaltar a sua pessoa e pela força bradar: eu governarei na extremidade do norte. E o resgate deveria ser agora o contrário. Se Lúcifer foi subindo, se exaltando e proferindo insultos, o resgate do reino é o inverso. Deus tem que descer, perder, ser cuspido, insultado. É assim que se conquista o reino. Quantos querem ganhar o reino? Adentrar o reino? É o inverso. Mas quem disse que é o inverso? Abra a Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2. Vamos verificar o que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo nos diz a partir do versículo 5. O resgate do reino acontece no sentido inverso da queda